Então, bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos dar início hoje à nossa visita telepresencial da memória ao Tribunal de Justiça de São Paulo, de dia 30 de agosto de 2024, que é convidada a 34ª Circunscrição Judiciária Piracicaba, que pertence à 4ª RAJ de Campinas. Esse evento é organizado pela Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, está na sua terceira temporada comemorativa do 60º do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu tenho a alegria de anunciar a presença do desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, que é vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, que é o coordenador adjunto da 34ª CJ Piracicaba, o desembargador Nilton de Oliveira Neves, também escreveu o desembargador José Carlos Ferreira Alves, da 26ª CJ Assis. Também anunciou a presença do Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, de diretor do Fórum da Comarca de Piracicaba, e também os vários colegas de Piracicaba, doutora Miriana Maria Melhado Lima Maciel, juíza de direito da primeira vara civil da Comarca de Piracicaba, doutora Ana Cláudia Madeira de Oliveira, juíza de direito da primeira vara criminal da Comarca de Piracicaba, doutor Lourenço Carmelo Torres, da terceira vara civil de Piracicaba, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, da vara Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Piracicaba, doutor Luiz Antônio Cunha, da Vara do Júri, Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba, doutor Rogério Sartor Astolfi, da Sexta Vara Civil, doutor Rodrigo Pares Andreucci, da Terceira Vara Criminal, doutora Gisela Rufo, da Quarta Vara Criminal, e outros colegas que devem entrar aí da comarca. Esse projeto, a visita telepresencial da memória, ele é realizado na última sexta-feira do mês, às 11 horas. Ele foi lançado em setembro de 2021 e teve como convidadas todas as sedes das estações administrativas judiciárias, as RAJs, de todo o estado, começando pela 10ª Sorocaba, em ordem decrescente até a primeira RAJ, a Grande São Paulo, que foi em novembro de 2022. Na segunda temporada, em 2023, o projeto percorreu sedes de circunscrições judiciárias das comarcas mais antigas do estado, de cada uma das 10 RAJs, de fevereiro a novembro. E nessa terceira temporada, agora em 2024, nós estamos já na 7ª visita e, como eu disse, a convidada a 34ª CJ de Piracicaba. E essa visita também comemorativa do 60º do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com esse projeto, a ideia é fortalecer essa sensação de pertencimento de magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça, além de difundir também o patrimônio cultural da própria sede do tribunal e de suas comarcas. Esse intercâmbio, então, é realizado nessas duas vertentes, né? O tribunal se apresenta e depois a comarca se apresenta. Então, esse projeto também, como eu disse, coordenado pela Comissão de Gestão da Memória, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é presidida pelo desembargador Otávio Machado de Barros, a quem eu cumprimento hoje, especialmente pelo seu aniversário. Dele participam, né, além da comissão, o Museu do Tribunal de Justiça, o setor de visitas monitoradas do Palácio da Justiça, o arquivo e gestão documental, a biblioteca e gestão do conhecimento, além da comunicação do tribunal. A próxima visita, no dia 27 de setembro, será a 33ª CJ, que é Jaú, da terceira RAJ. Então, feita essa introdução, apresentado o projeto, eu tenho a honra e a alegria de passar a palavra ao desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, que é o vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça, para as suas saudações. Desembargador, por favor. Muito obrigado, bom dia. Saúdo os desembargadores Milton Paulo e Newton César. Gostaria também de saudar os eminentes magistrados, na pessoa do doutor Marcos Douglas Veloso, é o diretor do Fórum, servidores, servidoras. Estamos neste SESC centenário do Tribunal, mais uma vez celebrando a memória. E celebrar a memória é revisitar, naturalmente, todos os ideais que nortearam a fundação de nossa instituição. É preservá-los, é cultuá-los, e como o nosso próprio presidente, Fernando Torres Garcia, costuma dizer, fazemos todos parte dessa história magnífica do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma honra estarmos hoje realizando esta visita aqui
em Piracicaba. Tenho certeza que celebraremos mais uma vez, com muito entusiasmo, as virtudes, as lutas que foram estabelecidas ao longo dos anos, desde a instalação da comarca. Eu quero saudar a todos e desejar uma ótima visita. Muito obrigado. Retomo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Obrigado. Aqui minha promoção com o mestre de cerimônias. Obrigado, desembargador. Então, nessa primeira fase da visita, nós vamos apresentar o Tribunal de Justiça por meio desse conteúdo, né, do museu, do palácio, do arquivo e da biblioteca. E em seguida também veremos um vídeo institucional dos 150 anos do Tribunal. Então, para que o vídeo seja bem transmitido, eu deixo todos à vontade, se quiserem deixar o microfone fechado e a câmera também. Bruno, por favor. Então, tenha uma boa visita. O Tribunal de Justiça de São Paulo completa 150 anos em constante evolução. Do pequeno imóvel na Rua Boa Vista aos mais de 700 prédios no estado, entre eles o icônico Palácio da Justiça. Dos processos em papel, manuscritos e depois datilografados aos autos 100% digitais. De 7 magistrados que compõem o Tribunal da Relação São Paulo-Paraná aos atuais 360 desembargadores. São 150 anos de história, 150 anos de trabalho para o povo paulista e brasileiro. Nesse Sesc Centenário, o TJSP passou por transformações marcantes. Em 1891 se tornou um tribunal estadual. Na Revolução de 32 teve papel de destaque com suspensão de prazos e apoio de juízes e servidores. Em 1951 foi instalado o Tribunal de Alçada do Estado, que deu origem ao primeiro e segundo TAC e ao TACRIM. No ano de 2004, a reforma do Judiciário incorporou os alçadas, transformando o TJSP no maior tribunal de justiça do mundo. Nesses 150 anos, o TJSP se manteve uma instituição sólida, baseada na democracia, na Constituição e nas leis.
uma instituição que acompanhou as mudanças no direito e que entrega justiça aos mais de 44 milhões de paulistas. São 20 milhões de processos em andamento, cerca de 410 mil novas ações por mês. Para atender a demanda, mais de 3 milhões de atos processuais são executados mensalmente, entre sentenças, despachos, decisões e acordos. Trabalho dedicado e comprometido de 42 mil pessoas, entre magistrados e servidores. O TJSP é justamente isso, feito por pessoas e para as pessoas. Sou parte dessa história. 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 Eu, você e todos nós somos parte dessa história. Muito bem, vista essa primeira parte da nossa visita telepresencial da memória, né, que o tribunal se apresentou, eu também gostaria aqui de registrar a presença, nós vimos no vídeo, mas também está aqui conosco o Dr. Valder Gídaro, também que era o juiz coordenador da RAGE de Campinas, mas agora está na assessoria da presidência. Seja bem-vindo, doutor Gídaro. Então, feita essa primeira parte da visita, em que o Tribunal de Justiça se apresenta à comarca, e vejam que isso é muito importante, porque há vários servidores, nós temos comarcas distantes que nunca estiveram no Palácio da Justiça e não conhecem, né? E toda essa riqueza do tribunal. Então, feita essa primeira apresentação do tribunal, agora é a hora de nós conhecermos o que Piracicaba tem a nos mostrar em termos de história e de cultura. E para fazer, então, essa transferência agora para Piracicaba, eu tenho a alegria de passar a palavra ao desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, que é o coordenador adjunto da 34ª CJ Piracicaba. Desembargador Milton Paulo está com a palavra. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, eu cumprimento todos, especialmente nossos colegas aqui, Dr. Jarbas, Dr. Newton, os meus colegas de Piracicaba, Marcos Douglas, o Rogério, todos eles que têm o conhecimento e que são amigos meus há muito tempo, e dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte desse conhecimento das atividades da cidade, das atividades da comarca. Eu realmente não sabia que eu teria que dizer algumas palavras. O que eu tenho para dizer de Piracicaba é que passei 10 anos da minha vida na cidade, gosto demais tanto da cidade como me apaixonei pela comarca, me dediquei ao máximo que pude nessa cidade, eu fui muito bem recebido, os colegas da época, Nilton de Oliveira Neves, Francisco Alberto Marciano da Fonseca, Otávio Helene, Osmar Testamarque, todos juízes maravilhosos, excelentes pessoas, e eu tive uma passagem muito boa, gratificante, porque aprendi demais com a cidade, admiro demais na comarca e aprendi demais. Meus filhos cresceram na cidade e a convivência com a população de Piracicaba foi maravilhosa. Então, Piracicaba para mim é marcante, eu faço muita questão de estar sempre em Piracicaba, mantenho ainda convivência com os colegas, os atuais lá de Piracicaba, Dr. Rogério, Dr. Marcos, Dr. Lourenço, lá inclusive faço parte de um condomínio que tem vários juízes que têm residência onde moram, e a convivência é muito boa. Então, a cidade, virei cidadão piracicabano com muita honra, muita alegria, satisfação, e por isso, para mim, Piracicaba é um ponto marcante. A cidade evoluiu muito desde que eu fui para lá, porque não por minha causa, obviamente, mas o fórum foi ao prédio do fórum. Quando eu cheguei já tinha acabado de ser instalado, nós estávamos num prédio antigo, foi para um prédio novo quando eu cheguei em 91, e aí esse prédio sofreu mudanças
mais recentes, os nossos colegas, o Dr. Reinaldo Torres de Carvalho, o Marcos Douglas, o Vander Rossetti, todos que foram responsáveis pela diretoria do fórum, promoveram várias mudanças no prédio, e o prédio hoje comporta, de uma comarca muito grande, comporta varas cíveis criminais, inúmeras varas e varas especializadas. Então a evolução foi muito grande da cidade. E eu tenho acompanhado à distância os trabalhos que estão sendo feitos. O diretor do fórum, colega muito amigo meu, Marcos Douglas, e a cidade vai evoluindo cada vez mais, a comarca também. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. Para mim é uma satisfação muito grande falar de Piracicaba. Eu falo com muito orgulho, muita alegria, e devo muito a Piracicaba, e divulgo Piracicaba para tudo que é lado. Falam, já virei um juiz de Piracicaba, juiz da Pamonha, e é um orgulho muito grande. Então, na verdade, doutor Carlos, eu não sei se era exatamente o que você queria que eu falasse, eu não estava preparado para dizer nada, mas eu estou aqui à disposição, se me interessar mais alguma coisa a meu respeito ou da cidade, posso ajudar. Obrigado, desembargador Milton Paulo. Não, na verdade é importante isso, né? O piracicabano de coração falar com o coração sem um planejamento prévio. Essas falas espontâneas são muito enriquecedoras para nossas visitas. Obrigado. Imagina. Então, depois dessa fala do desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, do coordenador adjunto, eu tenho a alegria de passar a palavra ao Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, que é o diretor da comarca de Piracicaba. Doutor Marcos Douglas, por favor. Bom dia, Botcher. Bom dia a todos. Quero as pessoas aí do meu amigo Milton Paulo, do meu amigo Newton Nese, do desembargador Jarbas, cumprimentar a todos os colegas magistrados e servidores que eu vejo aqui no chat. Piracicaba é tudo e mais o que eu vou chamar de Milton Paulo, porque é meu amigo, meu vizinho aqui, né? Quando ele está em Piracicaba, é tudo e mais que o Milton falou, né? Para vocês saberem, né? Piracicaba, o significado é onde o peixe para, né? E eu costumo dizer para todos que chegam a Piracicaba, onde eu vou, que as pessoas param aqui, né? Que é dificílimo alguém que passa uma temporada aqui em Piracicaba esquecer ou sair daqui, né? Hoje no fórum, a maioria dos colegas são de fora, né? E não voltam para suas cidades de origem. Eu que sou paulistano, não volto, né? Como o Milton falou, sou piracicabano de coração. Não vou me estender muito, o Milton já falou tudo, né? Piracicaba cresceu muito. Eu cheguei aqui em 2004 para ser o 10º juiz titular, instalando uma vara nova, e hoje a comarca conta com 24 juízes, né, estaduais, juízes de direito. Então a cidade desenvolveu bastante. Eu recebi um estudo histórico aqui da comarca, né, mas tem um dado que, como é sexta-feira, né, depois das 5, 6 horas, né, todo mundo vai descansar. Tem um dado histórico interessante que acabou me constando lá, que segundo o historiador Luiz da Câmara Cascudo, a caipirinha foi inventada aqui na região de Piracicaba, né? Tem uma história que foi em Santos, mas os historiadores aceitam mais daqui. Mas é isso, Piracicaba, nós todos os juízes passamos em diversas regiões, né? E aqui eu conheci minha esposa, nasceram minhas filhas, então Piracicaba é isso. Não venham para cá porque vocês vão ficar aqui, viu? É isso, Botcher. Obrigado. Obrigado, colega Dr. Marcos Douglas. Então, feita essa saudação inicial, nós vamos ver agora um material que foi produzido a partir de pesquisa da administração do Fórum de Piracicaba e depois a pesquisa aprofundada e o vídeo organizado pela equipe do Museu Tribunal de Justiça. Então, aproveitem todos a apresentação do vídeo. Bruno, por favor, vamos ver o que Piracicaba tem a nos mostrar.
Sejam bem-vindos à visita telepresencial Memória TJSP, tendo hoje como convidada a 34ª Circunscrição Judiciária, sediada pela comarca de Piracicaba e também composta pelas comarcas de Capivari, Cerquilho Laranjal Paulista, Montemor, Rio das Pedras, São Pedro e Tietê. A história de Piracicaba e região remonta a milhares de anos. Sítios arqueológicos na região indicam que o vale do rio Piracicaba tem sido ocupado por grupos humanos há pelo menos 8.000 anos. Ao todo, 13 sítios pré-coloniais foram identificados contendo vestígios de antigas aldeias a céu aberto e acampamentos de caça. Os primeiros colonos europeus começaram a ocupar a região durante o século XVII, praticando agricultura de subsistência e exploração vegetal. A primeira sesmaria registrada foi concedida em 1726 a Felipe Cardoso, situando-se a cerca de 1 quilômetro do salto do rio Piracicaba. Em 1766, o governador da capitania de São Paulo, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, decidiu fundar uma povoação na região para apoiar as embarcações que desciam o rio Tietê e dar retaguarda ao abastecimento do Forte de Iguatemi, fronteiriço do território do Paraguai. Dessa maneira, Piracicaba foi oficialmente fundada em 1º de agosto de 1767 pelo capitão Antônio Correia Barbosa, sob a invocação de Nossa Senhora dos Prazeres. A região, no entanto, já era habitada por algumas famílias indígenas. Em 1774, Piracicaba foi elevada à condição de freguesia, contando na época com cerca de 230 habitantes e 45 casas. No ano de 1784, por conta do terreno infértil da margem esquerda do rio, a sede da freguesia foi transferida para a margem direita, favorecendo a agricultura e atraindo muitos fazendeiros, o que resultou em disputa de terras. Em 1822, a freguesia foi elevada à condição de vila, renomeada como Vila Nova da Constituição, e depois chamada de Constituição em 1856, antes de adotar o nome atual. Logo depois, em 1877, não havia lote de terra desocupado, predominavam as pequenas propriedades. Durante o século XIX, Piracicaba se desenvolveu baseado na navegação do rio e no plantio da cana-de-açúcar, algodão, fumo e pastagem para a criação de gado, atividades que dependiam fortemente do trabalho de escravizados africanos. Em 1877, a cidade passou a ter ligação de ferrovia com a Companhia Ituana de Estradas de Ferro, via Capivari e Indaiatuba. No mesmo ano, por iniciativa de Prudente Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil e que também foi vereador em Piracicaba, a cidade adotou o nome atual, Piracicaba. O nome da cidade vem do Tupi-Guarani. A palavra é composta por pirá, que significa peixe, e cicaba, lugar onde o peixe para, uma referência às grandiosas quedas do rio Piracicaba, que bloqueiam a Piracema dos Peixes. Em 1881, foi fundado o Engenho Central de Piracicaba, que se tornou um dos maiores engenhos de açúcar do Brasil. O engenho é o principal cenário arquitetônico paulista do projeto de implantação dos sistemas de engenhos centrais no Brasil. Um fato histórico que também marcou a cidade foi o assassinato do pintor Almeida Júnior, que morreu de forma trágica em 13 de novembro de 1899, apunhalado em frente ao antigo Hotel Central de Piracicaba. O crime foi cometido pelo seu primo, José de Almeida Sampaio, que era marido de Maria Laura do Amaral, com quem Almeida Júnior mantinha um relacionamento secreto. Atualmente, o processo é salvaguardado no acervo do Museu do Tribunal de Justiça. No início do século XX, Piracicaba afirmou-se como um dos maiores polos do estado de São Paulo, possuindo serviços de luz elétrica, telefone e a criação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, voltada aos estudos da agricultura e da agropecuária. No entanto, com o fim do ciclo do café e a queda dos preços do açúcar, a economia piracicabana entrou em estagnação. Piracicaba foi uma das primeiras cidades brasileiras a se industrializar. A partir da primeira metade do século XX, a cidade abriu plantas fabris ligado ao setor metal mecânico e à produção de equipamentos para o setor sucroalcooleiro. A partir da década de 1970, o Programa Federal Proálcool impulsionou a produção de álcool combustível, modernizando o cultivo da cana-de-açúcar e contribuindo significativamente para o crescimento industrial da cidade. Nas últimas décadas, Piracicaba diversificou sua economia, apostando na biotecnologia e em produtos de exportação. A chegada da fábrica Hyundai em 2012 gerou milhares de empregos e reforçou a participação da cidade no setor industrial.
Em 2017, um estudo apontou Piracicaba como a 31ª cidade mais inteligente do Brasil. A colocação foi resultado da conexão entre mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação com as áreas sociais. Em 2021, Piracicaba tinha um dos maiores polos de produção sucrocoleira do mundo e um importante centro industrial. Também é conhecida como a capital do humor pelo seu Salão Internacional de Humor. O município possui áreas de preservação ambiental, como o Horto Florestal de Tupi e o Balneário de Artemio. O Centro Histórico de Piracicaba preserva construções que contam a história da cidade. Destacam-se o Engenho Central, uma antiga usina açucareira que se transformou em um complexo cultural, e a Rua do Porto, com suas charmosas casas e ponte-pêssio remanescentes do período colonial. O Teatro do Engenho, oficialmente chamado de Teatro Herótides de Campos, é um importante espaço cultural localizado neste complexo. Inaugurado em 2012, foi construído no antigo Armazém 6, preservando a arquitetura e a história do local. Entre as obras de maior destaque do município encontra-se o Paço do Senhor do Horto, uma capela armário de 12 metros quadrados de 1873. Foi tombada em 1972, pouco antes de completar 100 anos, e foi restaurada entre 2013 e 2014. Piracicaba é o 13º município mais populoso do estado de São Paulo, com mais de 400 mil habitantes, distribuído em uma área de 1.378 km². Em 2021, se tornou o 34º maior PIB brasileiro, contando com alguns dos principais centros industriais da região e diversas universidades. O brasão da cidade foi criado pela Lei Municipal número 301, de 17 de junho de 1952, e passou por modificações em 1967 e 2002. Sobre o escudo, a coroa mural evidencia que o brasão se refere a uma cidade. No interior do escudo, o essencial elemento geográfico do município, o rio e o homem. Partindo da faixa branca, 2 elementos vegetais circundam o escudo, a cana e o café. Destacamos também a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, que é uma instituição cultural de grande importância na cidade. Fundada em 1900, é reconhecida por lei como entidade de utilidade pública. A Orquestra Sinfônica de Piracicaba, junto com a cantora Aninha de Barros, fez uma releitura do hino da cidade, que pode ser encontrado em várias plataformas. O hino oficial da cidade é titulado Piracicaba e foi composto por Nito de Almeida Melo em 1931. A música foi oficializada como hino do município em 1975. Quem nunca ouviu a canção Rio de Lágrimas? A música Rio de Lágrimas é um clássico da música sertaneja brasileira, composta em 1970 por Lorival dos Santos, Tião Carreiro e Piraci. A letra da música utiliza a metáfora do rio Piracicaba, localizado no estado de São Paulo, para expressar uma profunda tristeza e saudade. Tornou-se hino da moda de viola e da música caipira, sendo regravada por diversos artistas ao longo dos anos. A cidade de Piracicaba comemorou 257 anos no dia 1º de agosto de 2024, data alusiva à fundação do povoado. O evento contou com o primeiro festival de jazz Manoute, com destaque para a participação do Quinteto Hot Club de Piracicaba, que conta em sua formação com o magistrado o Dr. José Fernando Seifar de Freitas, da 3ª Vara da Família e Sucessões. Como vimos, a cidade de Piracicaba tem a sua importância política, na agricultura, industrialização, para a cultura e para a arte, bem como nos esportes, com destaque para o Esporte Clube 15 de Piracicaba, que é um famoso clube de futebol da cidade. Sobre o judiciário em Piracicaba, o judiciário é estruturado em 3 prédios, sendo um que abriga o setor de psicossocial, outro que recebe os cartórios da Fazenda Pública e o prédio principal, com 17 varas e seus respectivos cartórios. O atual prédio do Fórum de Piracicaba está localizado na Rua Bernardino de Campos, no bairro Cidade Alta. Já o antigo Fórum de Piracicaba é de 1964. O fórum lá foi desativado em 1979. O prédio tem a importância histórica e arquitetônica e foi tombado pelo CODEPAC pelo Decreto 10.621 de 2004. A comarca de Piracicaba é classificada em entrância final pelo artigo 2º, inciso 14 da Lei Complementar número 980 de 2005. O Fórum de Piracicaba recebe o nome de Professor Francisco Morato. Por ocasião da celebração em 2014 do Dia do Patrono, Francisco Morato teve seu retrato em exposição no hall de entrada do prédio. Morato foi fundador do Partido Democrático, teve iniciativa de formar a Aliança Liberal, que originou o Movimento Revolucionário de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz e ascendeu Getúlio Vargas ao poder no mesmo ano.
Liderado por Francisco Morato, os democratas esperavam assumir a direção política de São Paulo logo após a conquista varguista da presidência. Vargas, no entanto, frustrou essa expectativa impondo ao país um regime autoritário. Morato passou então a ser um dos organizadores da Frente Única, com atuação decisiva na eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932. Morato ainda teve atuação significativa na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sendo um dos fundadores da entidade e seu presidente entre 1933 e 1934, sucedendo Plínio Barreto. Enfim, Piracicaba é conhecida como a Noiva da Colina em referência às colinas que circundam a cidade, também Florença brasileira e Atenas paulista, título que reflete a importância cultural e artística da cidade. Refletindo essa veia cultural, o Fórum de Piracicaba promove diversas ações culturais e sociais que visam integrar a comunidade do judiciário local. Podemos citar a realização do almoço italiano, exposições artísticas de quadro e as mostras de arte no fórum, que são realizadas já há muitos anos. Muito obrigado pela visita e até a próxima. Muito bem, parabéns Piracicaba, muita informação, muito conteúdo, graças à riqueza, né, dessa cidade de Piracicaba, essa comarca, realmente uma referência no interior. E eu também aqui quero registrar que eu conheci a circunscrição na minha segunda instância, fui juiz titular da segunda vara de Tietê, pertencente à circunscrição judiciária, justamente com o doutor Lourenço Carmelo Torres, que lá estava na primeira vara. Compareci eu em 1999 para inaugurar a segunda vara, e a oportunidade que tive a possibilidade de conhecer os colegas e todo o pessoal muito animado e unido aí em Piracicaba. Eu lembro da doutora Gisela Rufo também, que estava em Rio das Pedras, e Rio das Pedras, né? Eles falam que é o nome certo, né? Rio das Pedras, e vários outros. Dito isso, eu passo a palavra então ao desembargador Jarbas, e também fica franqueada a palavra aqui para um colega, alguém queira falar, fica à vontade. Mas, desembargador, por favor. Muito obrigado, Botter. Que magnífico trabalho. Quero parabenizar o Dr. Marcos Douglas, um trabalho muito bem elaborado. E eu gostaria de dizer que o depoimento do Milton Paulo foi, de fato, de coração. Quando se fala com o coração, a verdade não tem como, né? A boca, enfim, traz tudo que está na alma, e o seu amor, o seu carinho por Piracicaba. Muito, muito bonito o depoimento, viu, meu? E o colega Marcos Douglas também não exagerou a respeito das qualidades e de Piracicaba em cantar. Eu quero trazer rapidamente aqui também um depoimento. Piracicaba, no final da década de 80, era a minha primeira opção, mas um colega que estava à minha frente acabou escolhendo e eu fui para Casa Branca. Não é? E vejo que talvez, se eu tivesse sido feliz, né, naquela minha escolha, certamente eu estaria encantado também e seduzido por Piracicaba, né, dos seus campos de plantação de cana e café, a polo tecnológico, e o avanço também do judiciário que acompanhou todo esse desenvolvimento e o próprio comprometimento com a comunidade, como mostra essas festas, esses eventos, essas exposições. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar Piracicaba. Muito obrigado. Obrigado, desembargador. Talvez o doutor Wagner Gídaro, que sempre entusiasta as nossas visitas, queira dar uma palavra. Doutor Wagner Gídaro, estou vendo que ele está. Claro. Bom dia, Botter. Bom dia, desembargadores, doutor José Jarbas e doutor Milton Paulo.
diretor do Fórum Dr. Marcos Douglas, meu grande amigo em Piracicaba. Me desculpem se existem outros colegas, quero cumprimentar todos na pessoa do Dr. Marcos e também cumprimentar os demais participantes, que são os servidores e entusiastas aí de Piracicaba. Eu fiz questão de participar hoje porque fui diretor da RAGE, que engloba Piracicaba, até dia 15 de julho, quando o Dr. Fernando me convocou para assessoria aqui no Palácio, e eu estou responsável pelo RH do interior, inclusive Piracicaba, para onde mandamos 2 funcionários este último mês. Mas eu queria dar um testemunho também, porque eu era substituto em São Carlos, e por algum motivo aliás, é um motivo de licença médica do juiz da infância e juventude, eu fui chamado e acabei assumindo a vara da infância e juventude em Piracicaba, época que o Dr. Milton Paulo era juiz titular do cível em Piracicaba, foi um dos meus mentores naquela época, não esqueço da ajuda, né, substituto, novato, e uma vara bem pesada, né, nós pegamos, a vara da infância tinha pauta dupla, né, tinha que fazer audiência ao mesmo tempo, era bem corrido, né, mas foi um período muito bom, muito gostoso trabalhar em Piracicaba. Eu posso dar o meu testemunho aqui que a cidade abraça, a cidade nos acolhe como prestadores do serviço jurisdicional. A história passada hoje só demonstra os motivos e as razões pelas quais Piracicaba tem essa importância no interior do estado de São Paulo. Para a RAGE, é uma das principais comarcas, uma das principais circunscrições das circunscrições judiciárias. Então, Piracicaba, além de ter feito parte da minha história, é parte da RAGE de Campinas e é parte do Poder Judiciário. Parabéns, Dr. Marcos Douglas, pela apresentação, parabéns pelo trabalho que tem feito na circunscrição, e conte conosco aqui na assessoria. Eu só queria fazer uma justificativa. Bottcher, quem é diretor da RAGE hoje é a doutora Renata Olivo Bernardes. E eu passei para ela o convite hoje de manhã, mas ela tinha uma consulta médica. Então ela pediu que eu trouxesse a justificativa da ausência dela, mas ela deve participar nas próximas oportunidades. Muito obrigado, parabéns, um abraço. Muito obrigado, doutor Gídaro. Então, Peru, se algum colega gostaria de falar mais alguma coisa, o desembargador Tom Paulo, o desembargador com todos tímidos, devolvo a palavra assim, o doutor Barrichello, também, a quem eu também tenho que aqui anotar minhas homenagens, meu colega de concurso do 68, nós vamos completar já 27 anos de magistratura em novembro. Doutor Barrichello, que é piracicabano, né? Pelo que eu me recordo, trabalhou muito tempo em Limeira, mas agora está de volta em Piracicaba. Doutor Barrichello, por favor. Então, bom dia a todos ainda, então, serei bem breve, na verdade, para agradecer a oportunidade e parabenizar todos daí os responsáveis pela apresentação, deixar consignado exatamente isso, aproveitar o gancho. Sim, sou piracicabano, fui estudar fora e depois entrei na carreira e nunca trabalhei em Piracicaba, e agora, nos últimos 2 anos aqui, estou de volta e muito bem recebido pelos colegas também, apesar de, reitero, de ser piracicabano, é também uma satisfação estar trabalhando na comarca, e inclusive não só pela receptividade dos colegas, e também
e todos os servidores, e muitos deles nos acompanham hoje aqui, a quem eu gostaria também de agradecer. Então, reitero, muito obrigado, Betcher, desembargador Milton Paulo, desembargador José Jarbas, desembargador Newton também, ao colega Marcos Douglas, a pessoa de quem também cumprimento os demais colegas e demais participantes, ao Wagner também. Wagner, fiquei um tempinho, muito pouco lá em Campinas, quer dizer, auxiliei bastante no DECRIM, assumi o DECRIM, mas depois fui para Brasília, então também um abraço ao Wagner. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, caro Barrichello. Eu vi que levantou aqui também a mão. O doutor Eduardo Velho Neto, seja bem-vindo, doutor Eduardo Velho. Pois não. Queria cumprimentar a todos e falar da minha satisfação de ter passado por Piracicaba, de ter ficado aí por 23 anos, né? E cumprimentar o Douglas, né, pela excelente postura em relação à direção do fórum, sempre ativo, sempre procurando o melhor para a cidade. Transmitir a todos aí um grande abraço. Obrigado, caro doutor Eduardo Velho. Mais alguém, se quiser falar, fica à vontade. Levantar a mão. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu devolvo então ao desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória, para o encerramento, para as palavras finais. Também nos aproximamos do meio-dia, e aqui deixando registrado então o convite, né? E reitero, para a próxima visita, dia 27 de setembro, às 11 horas, a 33ª Jaú, né, da Rádio de Bauru. E o convite já vai ser enviado, já estará disponível, aliás, o link para inscrição, como o Bruno aqui lembrou-me para avisá-los. Muito obrigado a todos pela visita, então passo a palavra ao desembargador Jarbas para as palavras finais do encerramento. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar a todos por esta celebração magnífica de Piracicaba. E assim encerramos esta visita telepresencial. Meu afetuoso abraço a todos. Obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado, abraço a todos. Obrigado. Um abraço, obrigado.